que a gente ainda tem que apresentar o outro. Pronto, vai lá. Boa noite, meu nome é Cícero. Hoje nós estamos apresentando um trabalho de filosofia e ética. O tema escolhido foi corrupção. O tema principal, corrupção, foi escolhido devido à grandeza desse tema, né? Todas as grandes mazelas que a gente hoje tem na sociedade devem-se pela corrupção. E quando a gente está falando de um sistema público, de gestão pública, essa corrupção atinge uma quantidade muito maior, muito grandiosa de pessoas. Então, nós encontramos nesse tema, corrupção, a forma mais adequada de chegar ao assunto principal do tema deste trabalho. Então, a conexão entre corrupção e ética na política. Então, a corrupção ela não pode ser explicada de uma maneira simplista como uma falha moral de indivíduos isolados, né? A explicação política ela reside na complexa relação entre o exercício de poder, a cultura social e a dificuldade histórica em diferenciar o que é público e o que é privado. Roberto da Mata, no seu texto anexado ao nosso conteúdo, ele explica que a política, né, que a corrupção política no Brasil, ela é profundamente marcada pela tensão entre dois espaços, que ele caracteriza entre a casa e a rua. A rua é um espaço público abstrato, né, um espaço onde o indivíduo está sujeito à lei e vigoram as normas impessoais, universalizantes e burocráticas. Já a casa é aquele local privado em que a pessoa ela tem relações de parentesco, de amizade e que frequentemente recorre aos problemas, à solução dos problemas com aquele jeitinho ou aquela malandragem. A corrupção, ela ocorre politicamente quando o elemento pessoal, ou seja, as relações da casa, eles se sobrepõem ao ambiente abstrato, ao público. Então, os agentes públicos, eles colocam os seus objetivos pessoais sobre os ambientes ou sobre os objetivos coletivos. E essa mentalidade, ela permeia a nossa cultura e com alguns exemplos até da sabedoria popular, né? Então, aquelas frases em que aos inimigos a lei, aos amigos tudo, ou então aquela frase que o rouba mais faz. A corrupção, ela reflete uma concepção de poder como propriedade, né? Algo que se usa em benefício próprio e não como uma relação. Então, e quando o poder ele é visto como uma posse, né, ele se confunde então com violência e com a corrupção. A política, ela lida com a ética da responsabilidade, ela foca consequências e resultados, não apenas os seus princípios, né, a ética da convicção. Já na corrupção, a ética da responsabilidade, ela visa o enriquecimento privado, e isso é levado ao extremo, onde os meios ilegais e morais, eles são utilizados exclusivamente para fins privados, né? Deturpando o princípio da administração pública que visa o interesse geral. E a política, ela pode contribuir, né, ela é um fórum de excelência para resolver esses problemas sociais. E nós elencamos 4 pontos em que a política pode ajudar no combate à corrupção. O primeiro é reafirmando a autonomia e a responsabilidade. Então, o problema da corrupção, ele não pode ser transferido para o agente público, para os políticos. O cidadão, a sociedade, ele tem que ser responsabilizado também. Então, ele tem que criar coragem, né, assumir não só os seus direitos, mas também os seus deveres, né, assumindo parte dessa responsabilidade. Um outro ponto importante é mudar o exercício do poder. Então, a solução não é lutar contra o poder, né, mas mudar a maneira como ele é exercido. Então, é possível resistir a essas práticas corruptas e tecer novas solidariedades. Um outro ponto é priorizar o espírito público, né? E aqui a política deve garantir que os princípios constitucionais da administração pública sejam efetivamente aplicados, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
E o administrador público, ele tem uma função primordial, né? Ele deve cultivar esse espírito público, pondo interesses coletivos acima dos interesses individuais. E um outro ponto é promover as mudanças culturais. Então, as reformas políticas não podem ser apenas retóricas, precisam mexer realmente com o comportamento das pessoas e disseminar certas atitudes. Então, a política, portanto, deve lutar para unir as razões do Estado com as razões da coletividade, impedindo que o bem público se torne uma terra de ninguém, ou seja, privatizando os interesses particulares. Então, para concluir, a gente entende que a corrupção na política, ela destrói não só a pessoa como servidor público, né, mas também o Estado como um todo. Principalmente que quando a gente entende que o poder público, ele é para o público, é para o povo, e ele não deve ser utilizado para favorecer apenas a um grupo de pessoas, né? Então, no mais, a administração pública brasileira, ela não deveria ser vista como algo ruim, tanto que ela serve para garantir direitos das pessoas com mais necessidade, para buscar uma igualdade entre as pessoas e oportunidades, né? Entretanto, a corrupção, ela tira um pouco dessa validade desses serviços que o serviço público oferece, buscando apenas a valorização ou de uma empresa, de uma pessoa, ou até mesmo desviando recursos que deveriam ser voltados para o público, para um agente privado, por exemplo.